Fala aí galera, beleza? Aviadores e aeronautas para vocês aí. E hoje a gente está começando finalmente a aula número 13, parte 2 do curso de Meteorologia e Aeronáutica dentro desta janela de piloto privado de avião aí. E nesta aula nós vamos dar continuidade aí a respeito dos ventos, tá bom? Então, começando para vocês aqui, a última aula a gente falou como que se originam os ventos, a composição dos ventos lá, né? A força de Coriolis, a força centrífuga, a diferença de pressão. E agora a gente vai falar desse vento já existente, mas com algumas características em virtude da altitude e da localização, tá bom? Então, vamos falar sobre a circulação geral, que é dividida em 3 partes, e sobre aí a intensidade dos ventos aí das zonas equatoriais, tá bom? As zonas equatoriais, elas recebem mais energia solar do que os nossos polos. E como ela recebe mais energia solar aqui, por ter mais temperatura, ela vai criar uma zona de baixa pressão. Tá? Lembrando aí que nos trópicos de Câncer e Capricórnio, ali aproximadamente aquela região tem uma pressão um pouco mais alta. Assim como no Círculo Polar Ártico e Antártico tem pressões menores, né? A gente tem que lembrar desse detalhe. Então isso vai criar alguns ventos aí, né? Que tendem a... Eles convergem para as regiões equatoriais por ter uma baixa pressão e para as regiões polares também. Você tem mais pressão, ele vai tender ali a correr para o Círculo Polar Ártico e Antártico, né? Aqui alta pressão, aqui alta pressão. Então vai convergir para este local. Aqui nós temos uma alta e aqui também, então vai convergir para cá. Né? Diferença de pressão, o vento ele vai correr de uma pressão mais alta para uma pressão mais baixa. Ah, mas é bem assim que funciona, é exatamente dessa maneira. Então, sempre vai correr dos polos para o Equador? Depende, tá? Quando a gente está em altitude, os ventos ele vai correr do Equador para os polos. Tá? Em altitude, isso não se aplica. Isso vai se aplicar mais na superfície, tá? Na superfície, o vento ele vai tender a fluir dos polos para o Equador, que é onde a gente tem uma zona de mais baixa pressão, tá bom? Então, sobre a circulação dos ventos do Equador, o que vocês têm que lembrar é isso. Em altitude, o vento ele vai correr das zonas equatoriais para os polos. E na superfície, dos polos para o Equador. E vai criar, sim, uma circulação realmente, né? Vai fazer uma circulação dos ventos aí no planeta. E como nessa aula nós vamos tratar de circulação geral, nós vamos falar aí dos 3 aspectos da circulação geral, tá? A circulação geral, ela é dividida em 3 partes, tá? A primeira circulação geral aí é a confluência intertropical, a gente vai ver o que é exatamente aí a zona de confluência intertropical. A circulação inferior, que ocorre com as correntes de ar até 20 mil pés, e a circulação superior, que vai vir a ocorrer aí com as correntes de ar até 20 mil pés, tá bom? Tudo isso aqui vai ser visto nesta aula. Na próxima aula, ventos parte 3, aí a gente vai ver circulação regional é outra coisa. Circulação geral, zona de confluência intertropical. Região próxima ao Equador, onde há confluência dos ventos de superfície que vem dos polos. Lembrando que na superfície o vento vem dos polos para o Equador. E isso ele vai acontecer do Polo Norte para o Equador e do Polo Sul para o Equador. Então, os ventos que vêm do Polo Norte e do Polo Sul, eles vão convergir, né? Eles vão convergir numa área próxima à área equatorial. E essa convergência entre esses ventos que vêm do Polo Norte e do Polo Sul, a gente chama de confluência intertropical, tá bom? A zona de confluência intertropical, ela é oscilativa, tá? Ela é apenas uma zona no planeta, mas a latitude dela oscila, então sempre vai tender a zona de confluência, né, a faixa de confluência intertropical, ela vai tender a estar mais próxima do hemisfério, que é verão, que nem, por exemplo, eu peguei essa carta aqui, ó, de tempo significativo, mais próximo do fim do ano, né? A gente vê aqui, por exemplo, que ela está mais próxima aqui, embora esteja a norte, né? A zona de confluência intertropical, ela oscila de 15 graus a norte a 12 graus a sul. E a gente vê aqui que ela está mais próximo do zero, né? Então ela está convergindo mais no hemisfério sul, que é quando era verão. Principais características aí da zona de confluência intertropical, tá? Área de mau tempo com turbulência. Se a gente vê aqui, ó, eu vou até dar uma aproximada para vocês verem. A gente tem nuvens do tipo TCU aqui, ó. A gente tem um CB enorme nessa zona de confluência intertropical. Então, assim, predominantemente uma área de mau tempo, tá? A zona de confluência intertropical não é uma boa área para voar. É uma área que tem turbulência.
e ela é mostrada na carta SIGWX. Ó. Olha aqui, ó, a zona de confluência intertropical. Ó. Tá? Eu coloquei 2 exemplos de cartas para vocês aqui, para que vocês consigam ver. Essa carta, lembrando que ela é lançada a cada 3 horas. 3 horas não, desculpa, a cada 6 horas. Tá? Ela sai 4 vezes por dia, sempre prevendo aí um período de 6 horas antes e 6 horas depois dessa carta, tá bom? É uma carta de previsão de tempo mesmo. Mas enfim, o que eu queria passar para vocês é isso. A zona de confluência intertropical, ela ocorre devido à convergência dos ventos em superfície que vem do Polo Norte e do Polo Sul, criando uma área instável de mau tempo. Agora nós vamos falar da circulação inferior. Falamos da zona de confluência intertropical, primeiro tópico da circulação geral, e agora nós vamos falar da circulação inferior, tá? No paralelo 30 de cada um dos hemisférios, nós temos aqui as zonas de alta pressão, que são chamados também de cinturões de anticiclones. A alta pressão, ela vai criar um fluxo de ar dos paralelos 30 graus para o Equador, tá? Chamada de ventos alísios. Principal característica dos ventos alísios aí, nós vemos que no hemisfério norte eles são provenientes de nordeste, né? Ó, está vindo lá do nordeste para o Equador. E no hemisfério sul, eles são provenientes de sudeste, tá? Questão de ANAC, coisa para lembrar, ventos alísios, quando são provenientes do hemisfério norte, vêm do nordeste, e quando são do hemisfério sul, eles vêm do sudeste. É só lembrar, hemisfério norte vem do nordeste, hemisfério sul vem do sudeste, tá? É muito fácil de lembrar isso daqui. Não tem grandes dificuldades. Então, esses são os aspectos aí da circulação inferior, tá? Circulação até 20 mil pés. Lembrando aí das zonas de alta pressão dos paralelos 30 também, um fator muito importante aí na formação dos ventos de circulação inferior. Falamos da circulação inferior, agora nós vamos para a circulação superior. Essa ocorre mais em altitude, até pelo nome, né? Circulação superior acima de 20 mil pés. E esse daqui já é um pouco mais complicado, que a gente tem alguns modelos aí de circulação superior, é mais de um nome só. Tá? Esse aqui que vai começar a decoreba aqui, porque como eu falei para vocês no início do curso, eu acredito que meteorologia é a matéria que mais se decora e não se aprende, né? Algumas coisas a gente até fixa por mais utilizar no dia a dia, outras acaba sendo só para a banca da ANAC, mas enfim, é bom vocês tentarem decorar aí, lembrar, aprender isso daqui. Circulação superior, elas originam-se nas latitudes tropicais e equatoriais, no retorno dos ventos de circulação inferior aos polos. Lembrando que em superfície dos polos para o Equador, em altitude do Equador para os polos. Então, primeiro fator aí da circulação superior, tá? Ele vai ocorrer devido à força de Coriolis, tá? Já falamos desta força. Ela tem direção predominante de oeste, então ela vem de oeste para leste, certo? Predominante de oeste. E entre os principais fatores aí de circulação superior, nós temos algum, tá? O primeiro dele, principal, corrente de jato, a gente vai ver bastante detalhado aí as correntes de jato, os ventos contralísios, os jatos de este ou de leste, os ventos Krakatoa e os vórtices polares, tá? Para fechar esta aula. Então, primeiro fator aí, as correntes de jato. Estreita corrente de ar ao redor do globo, que possui alta velocidade de escoamento. Principais características das correntes de jato. Existem 2 correntes de jato por hemisfério, tá? Esse é o primeiro fator. Assim como todo e qualquer vento de circulação superior são provenientes de oeste. E ela tem uma largura de 400 a 500 quilômetros, tá? O comprimento da corrente de vento, aquela corrente de vento lá de oeste para leste, vai ter de 400 a 500 quilômetros. A espessura da corrente de jato pode chegar até a 7 quilômetros, né? Olha como é bastante. A corrente de jato, ela ocorre na quebra da tropopausa. Então a gente tem lá a troposfera, né, e a tropopausa antes da estratosfera. É bem aí nessa divisão entre a troposfera e a estratosfera que a gente tem a tropopausa, que vai ocorrer aí a quebra da corrente de jato. Onde ela é mais comum? Mais comum em zonas temperadas do planeta, tá bom? Se você não lembra o que é zona temperada, dá uma olhada lá na aula que a gente falou do globo terrestre, que a gente falou do que é uma zona
tropical, uma zona equatorial, uma zona temperada, né, e uma zona polar também. São mais ocorrentes no inverno e no outono sobre os continentes, tá bom? Então, quando a gente tem inverno e outono, sobre os continentes a gente vai ter uma corrente de jato também. O que vai associar aí a corrente de jato, tá? Turbulência de céu claro, quando você tem o céu aberto e bem clarinho, mas tem turbulência, e nuvens cirrus-ulcinos, tá? Conhecido como nuvem rabo de galo também. Então, essa vai ser a característica associada aí à corrente de jato. E na carta WX, embora nós temos SIG-WX, desculpa, carta SIG-WX, embora nós temos duas por hemisfério, ela só vai vir a ser representada quando você tem velocidade maior do que 80 nós. E aí você pergunta, como é que eu vou saber quando ela tem essa alta intensidade de velocidade? Tá? Aqui, ó, o que acontece na corrente de jato? A haste indica a direção do vento e o número de rebarbas, ou bandeirolas corresponde à velocidade. Então nós temos duas bandeirolas e duas e meia rebarba, tá? Então aqui, por exemplo, uma bandeirola corresponde a 50 nós. Então nós temos 50 mais 50, 100 nós. E uma rebarba a 10 nós, então 50, 100, 110, 120 e meia rebarba 5. 125 nós aqui nessa rebarba. Ah, mas como que é isso na carta? É aqui, ó. Olha aqui as duas correntes de jato saindo do continente para o mar, né? Proveniente sempre de oeste. Então, uma está aqui, outra está aqui. E nós vemos aqui que, por exemplo, essa daqui tem 130 e essa daqui também tem 130 nós e uma extensão gigantesca, né? Olha o tamanho da extensão dessa corrente de jato aqui. E aí vocês me perguntam, o que é esse indicador aqui da corrente de jato? Esse indicador da corrente de jato é onde ela se origina, por exemplo, ela vai se originar no flat level 150, ou seja, 15 mil pés, e não consegue se determinar até a altura que ela vai, tá? Por isso que é colocado o XXX aqui. Quando você tem uma corrente de jato aí menor que 120 graus, tá aí altura constante, a gente vai colocar só dessa forma aqui, tá? Mas a maioria das vezes o que vocês vão ver é isso aqui, tá? A corrente de jato, de onde ela parte, a predominância máxima e a predominância média, que é igual da forma que está aqui, tá bom? Mas, enfim, isso que é a corrente de jato aí, muito preocupante para a aviação por causar turbulência. Falamos da corrente de jato, agora nós vamos falar dos ventos contralisos, tá? Os ventos alísios, lembrando que no hemisfério norte vão vir das zonas dos paralelos 30 lá para o Equador, hemisfério norte proveniente de nordeste, hemisfério sul proveniente de sudeste. E os ventos contralísios são ventos que recurvam sobre os polos, ou seja, são os retornos dos ventos alísios. Então, eles vão ocorrer aí entre as latitudes médias de 5 e 15 graus de cada um dos hemisférios, né, por uma questão óbvia também. E no hemisfério norte, os ventos alísios é de nordeste. Então, os ventos contralísios, eles estão oposto ao nordeste. Então, são provenientes de sudoeste. Olha aqui, ó, tá? Provenientes de sudoeste. E no hemisfério sul, os ventos alísios, eles são provenientes de sudeste. Então, os ventos contralísios vão ser provenientes de noroeste, até ao contrário. Lembrando que os ventos alísios vão ocorrer na superfície e os ventos contralísios, eles não vão ocorrer na superfície, né? Porque os ventos alísios, circulação inferior, e os ventos contralísios, circulação superior, vão ocorrer em altitude. Mais um detalhamento aí para vocês lembrarem para a banca da ANAC. Penúltimo tema aí da nossa aula agora, jatos de leste, tá bom? Ocorrem acima de 40 mil pés e sobre latitudes tropicais e equatoriais ali, né, entre os trópicos de Câncer e Capricórnio e o Equador, ou seja, até aproximadamente aí 20 graus. São muito mais intensos no verão, tá? Bem mais intensos, com velocidade de 50 a 60 nós, tá? Então, jatos de leste aí são ventos em altitude com alta intensidade em termos de velocidade. Agora vamos falar aí dos ventos Krakatoa, tá? Predominantemente ocorrem acima da tropopausa, com velocidade que pode chegar acima de 100 nós também, ou seja, altíssima intensidade já na tropopausa, e predominam de leste, tá? Ao contrário de algumas situações principais aí da circulação, eles são predominantemente aí de leste e não de oeste, como a maioria que a gente vê. Essa aula aqui é a aula, na minha visão, mais entediante, tá? do curso de meteorologia, porque
porque é muita coisa não aplicável, principalmente nesse termo de circulação superior. O que a gente vai acabar mais se prendendo a atenção aí, corrente de jato, né? Corrente de jato é o principal, mas é bom saber assim, né? Tá afiado aí para a banca da ANAC. Como faz parte do conteúdo do programa, eu acabo tentando passar com algum nível de detalhamento, mas não que eu acho que justificasse muito esse tipo de conteúdo, tá bom? Enfim, falamos aí dos jatos de leste e dos ventos Krakatoa, que são os principais fatores aí que nós temos em termos de circulação superior. E agora vamos para o último tema, tá bom? Vórtices polares. Circulações superiores acompanham a rotação da Terra de oeste para leste, direcionando aos polos. E ao atingir os polos, tende a querer retornar para altitudes menores dos hemisférios em alta velocidade, criando esses vórtices. Então, em virtude da rotação da Terra, há um espalhamento aí, né, dessa circulação geral, criando os vórtices. Tá criando os vórtices, chamado de vórtices polares também. Mais uma coisa aí que, nossa, em termos de aplicabilidade, pelo menos eu não, para aviação civil comercial, que é o início aí, quem está fazendo PP, não vejo muita aplicabilidade. Mas enfim, estava no programa, tá? É mais um termo. Essa aula é bem chata, para falar a verdade, é chata de fazer, tá? Mas, enfim, é o conteúdo, eu preciso passar para vocês, tá bom? Enfim, pessoal, terminamos aí mais uma aula. Caso vocês tenham gostado, peço para não deixar de dar aquele like. E se não se inscreveu no canal, se inscreve aí no canal, tá bom? YouTube Aviadores Aeronautas. Temos Instagram e Facebook. O Facebook eu uso muito pouco, preciso começar a cuidar um pouco melhor da página. E o Instagram tem um pouco mais de movimento aí, tá bom? Vocês podem seguir lá a nossa página. Caso tenha alguma sugestão para fazer, pode enviar um e-mail aí para aviadoresaeronautas@gmail.com. A gente vai estar respondendo dentro do nosso tempo. Enfim, pessoal, próxima aula aí, ventos parte 3, aí nós vamos falar da circulação regional, que é a que ocorre mais aí em superfície, tá bom? Ventos anabáticos, catabáticos, brisas, tudo isso daí, é bem mais legal do que essa aula. Valeu, muito obrigado e até a próxima!